Bom, pessoal, e agora eu queria chamar, então, o Christian Sepúlveda, que é enólogo e consultor, né? Acho que muitos de vocês conhecem o Christian. E ele vai vir, então, a proposta que a gente fez ao Christian é que ele viesse apresentar um pouco, então fazer mais a parte prática do que o Celito apresentou na teoria. Então, o Christian tem uma experiência super ampla de vinificação. Eu pedi para ele trazer, então, alguns produtos que ele já elaborou, utilizando de alguns desses materiais que o Celito apresentou, e que ele falasse um pouco para a gente sobre como foi a vinificação, o que ele buscava no processo, e aí a gente poder degustar os produtos enquanto ele vai apresentando. Então, muito, muito obrigada, Christian, pela sua presença e seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Mais uma vez, eu acho que o primeiro evento eu também estive apresentando uma palestra bem simples sobre viticultura de qualidade na região aqui do Sudeste. Tá? Então, mais uma vez, volto aqui 4, 5 anos depois. Dá para escutar bem? Que já notaram que meu português ainda apesar de ter 20 anos aqui no Brasil, ainda tenho alguns problemas sérios de português, ok? Então, meu nome é Christian, para quem não me conhece. Eu sou agrônomo e sou enólogo, sou chileno, mas já tenho mais de 25 anos trabalhando no Brasil. Então, eu sempre me considero como um enólogo, agrônomo bem brasileiro, porque minha vida profissional toda passa aqui praticamente aqui no Brasil, desenvolvi aqui no Brasil, ok? Eu tenho uma vinícola, a Vinícola Terra Nossa, fica no Espírito Santo do Pinhal. Já tenho mais de 12 anos trabalhando com um sistema que todos conhecem. Vou falar um pouquinho também da dupla poda, ok? Queria saludar o professor Celito também, que há muito tempo que conheço ele, não sei se está por aí. E falar para vocês, a partir do que a gente entendeu na palestra dele, que fazer vinho é difícil, não é tão fácil, não, complicado demais. Então, eu vou falar um pouquinho de tudo que ele faz. Nós vamos transformar tudo que o professor Celito falou em uma coisa mais prática. Eu vou apresentar 4 vinhos para vocês, todos feitos aqui no Brasil, com alguns desses vasilhames, que ou é o ânfora ou é concreto. E nós vamos aí falando das diferentes práticas de vinificação para vocês levarem um pouco a parte prática, tá? Toda essa teoria que o professor Celito falou, nós vamos levar para a parte prática, que também é um pouco mais fácil. Mas antes disso, nós vamos falar umas coisas aqui que eu acho bem interessante um pouco falar. Antigamente nada, 20 anos atrás, quando eu cheguei no Brasil, existia uma só região vitivinícola. Estou falando dos anos 2000, início do ano 2000, que era Rio Grande do Sul. 20 anos depois, nós temos uma visão completamente diferente do Brasil. E o Brasil, podemos falar que ele é praticamente um continente, não é um país. Quando eu sou chileno, quando eu venho do Chile, as regiões vitivinícolas estão concentradas em uma área bem pequenininha, bem menor do Rio Grande do Sul. Então, imagine falar de viticultura, enologia e tipicidade no Brasil. Tá? Rio Grande do Sul, até hoje em dia, no Nordeste, Bahia, Mato Grosso, sem falar de Goiás, sem falar de Brasília. Então, a tarefa é bem difícil. Quando eu vi o início da apresentação, falamos dos diferentes lugares de São Paulo. Eu fiquei surpreendido, não sabia que tinha tanta coisa já andando. E realmente, só na região que eu trabalho, Pinhal, já deve ter mais de 100 projetos. Então, se juntar tudo São Paulo, é muito grande mesmo. Agora, se juntar o Brasil, podem se imaginar. Realmente, assim, se a gente vai procurar pesquisas, ninguém sabe quanta uva a gente tem plantada. Não tem estatística nenhuma. Ninguém sabe quanto vinho a gente produz.
não tem nenhum controle estricto para a gente saber. Então, esse que é o mundo que nós estamos, em nosso dia a dia, aqui o Brasil, o que está acontecendo. E cada vez aparecem mais regiões, principalmente agora com o desenvolvimento da dupla poda. Mas não é simplesmente dupla poda. Existe uma região nova agora, uma região que eu vou falar de um vinho agora, que é lá no Nordeste, lá em Pernambuco, na parte alta das montanhas, uma região enorme, que é uma poda simples também, igual que o Rio Grande do Sul, igual como o Chile na Argentina, uma região que vai começar a desenvolver muito logo. Tá ok? Com o que o professor Celito falou, eu sou ciente, como sou agrônomo, sou viticultor, para mim, o vinho nasce no vinhedo, nasce no campo, nasce no solo. E está atrelado a esses 3 fatores que tem um denominador comum, que é o terroir, que a gente fala de terroir. Está dado por 3 fatores muito importantes: clima, homem, solo. Os 3 atuando juntamente vão gerar o que nós, no caso nosso, o vinho, e vai gerar uma tipicidade. Que uma tipicidade são atributos de um produto, já seja, nesse caso, vinho, pode ser mel, pode ser café, que dá uma coisa que seja única e incopiável. Então, o que dá o valor às coisas é essa unicidade. Então, procurar sempre ter um produto que seja original. E no Brasil, com esse mapa que nós vimos, com todas essas regiões, montanhas, serras, diferentes regiões, nós vamos ter produtos completamente diferentes. Acontece, eu trabalho muito com uma uva que é a Syrah. A Syrah, nós temos umas 10 regiões do Brasil, são todos diferentes. Até a gente fala de diferentes uvas, praticamente, além de todos os estilos de vinho. Então, é muito importante esse conceito, mas para mim, o vinho nasce no campo. Então, é muito importante todos os controles do vinhedo, desde a implantação até a colheita da uva. Ok? Só para vocês verem algumas fotos, para vocês verem as diferenças do terreno. Nós estamos aqui sudeste de São Paulo, Minas Gerais, podem colocar Rio de Janeiro também. A diversidade de relieves, de formatos, passando por Agreste Pernambucano, vamos falar muito desse vinho especificamente. O Agreste é uma região enorme e que vai começar a despontar pouco a pouco. Mato Grosso do Sul, projeto que ninguém vai falar, o primeiro vinho do Pantanal, terroir Pantanal. Só para vocês irem vendo e pensando como esse Brasil é bonito, hein? E é grande e interessante, e isso atrelado ao vinho. Tá? Mas vamos falar alguns fatores antes, mais específicos, mas não vamos falar muito de vinificação prática em concreto e em ânfora. Mas para isso, eu preciso falar muito desse processo aqui. Microoxigenação ou aporte de pequenas quantidades de oxigênio. Depois que vamos estar degustando os vinhos, nós vamos falar e vamos entrar nisso. É uma coisa bem simples. Mas por que se busca essa microoxigenação? Por alguma coisa bem simples. Porque ela nos ajuda a suavizar os vinhos, nos dá uma estabilização de cor, melhora muito a estrutura de aromas, diminui, às vezes, em um Cabernet Sauvignon ou em algum Merlot, alguma percepção vegetal no vinho, principalmente quando as uvas não estão maduras. Aumenta o potencial de envelhecimento do vinho. Esses são fatores que estou falando práticos. Tá? Eu tenho trabalhado mais ou menos há pouco tempo, não é muito, uns 5 anos com esses materiais, e essas são coisas que são similares a todos os vinhos que passam por esses materiais. Tá? Muito importante que essa quantidade de oxigênio seja liberada de forma lenta e super controlada. A gente fala de 1 até 5 miligramas litro mês de oxigênio. São valores, sabe, que vai variar de acordo ao tipo de vinho, já seja branco, tinto, claro, a maturação do vinho, das uvas, como eles estavam antes de fazer o vinho, a extração, a maceração. Então, são muitas variáveis que vão estar atuando para não chegar no tipo de vinho que a gente quer. Tá? Muito importante o controle de sulfuroso, principalmente o sulfuroso livre na vinificação, na vinícola, no vinho que nós vamos estar vinificando dentro desses recipientes. Tá? O controle das lias, ou que a gente controla através de uma maquininha que mide NTU, muito importante, muito turbo o vinho, com microoxigenação em um tanque depois da pós-maceração, sabe, depois da gente já estar com o vinho
pronto no tanque, se tiver muito turvo, não podemos ter grandes riscos de contaminação, principalmente por acetobacter. Então, tem que estar muito ligado nesses momentos, tá? Agora, por que usar ânforas ou concreto no vinho? Principalmente, o professor Celito falou muito, respeitar o terroir, ou manter a autenticidade do vinho. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa que eu adoro as barricas. Eu tenho mais de 500 barricas lá no Terra Nossa, principalmente francesa, americana gosto também. Mas hoje em dia o pessoal está muito de moda falar, eu quero um vinho sem madeira, modinha, dependendo do tipo de vinho. E essas ânforas e esses tanques de concreto me vão ajudar a entregar essa autenticidade no vinho, que é muito importante. Gente, não estou falando de qualidade, tá? A qualidade varia muito do tipo de vinho e das pessoas que estão provando. Maximiza os aromas de frutas, aromas frutados no vinho, tanto para branco como para tinto. Concede ao vinho suavidade e complexidade com o tempo. Você vai ver que muitos dos vinhos que tem, apesar de ter uma acidade e uma estrutura tânica alta, vão ver que eles são bem macios e bem suaves. Do envelhecimento do vinho, antecipa esse processo através dessa micro ou pequenos aportes de oxigênio no vinho. Nós podemos ter um vinho que aumenta o envelhecimento do vinho, que é coisa que não vai acontecer em um tanque de aço inox. E uma coisa muito também que a maioria das vinícolas no início fazem, né? Marketing e se diferenciar no mercado. Além de todos esses atributos, a pessoa fala, meu vinho é de ânfora, então custa o dobro, tá ok? Não é tão assim, mas muitas pessoas usam esse conceito, tá? No caso específico das ânforas, tá? Vai ter essa microfinação, vai ter esse aumento de cor, vai ter esse aumento de aromas frutados, vai ter esse aumento de volume em boca, muito importante, e melhora a estrutura e complexidade dos vinhos. Algumas das cuidados que nós temos que ter a ânfora, todas essas fotos são de projetos daqui, da região. Não é só colocar o vinho numa ânfora que o vinho fica bom, nós temos que ter muito cuidado. Primeiro, o material, a origem da ânfora, tá? É muito importante. Há um tempo atrás, eu comprei uma ânfora lá, indo para Ribeirão Preto, de 60 litros, me lembro até agora. Eu não entendia nada. Levei para a vinícola, coloquei o vinho dentro, era a mesma que usa para água, né? Passou uma semana, o vinho estava maravilhoso, passou a segunda semana, estava maravilhoso, passou a terceira semana, um cheiro de esgoto, horrível, horrível. Então aí eu comecei a estudar, comecei a ver que não é qualquer material da argila que serve, não é qualquer formato, tem que ter temperatura adequada e, obviamente, a origem é muito importante, tá? Oxidação, também é muito importante controlar. Botei meu vinho na ânfora e tal, ok. Não é assim não. Pode passar 3 meses, 4 meses, você sempre tem que estar degustando. No 5º mês, o vinho está com acetaldeído lá em cima, oxidado, em uma semana. Por quê? Porque o aporte de oxigênio foi muito mais do que o vinho conseguia suportar. Então, tem que ter muito cuidado. Não é só colocar a ânfora, não é só compra a ânfora e deixa a ânfora. Tá ok? E muito cuidado com a temperatura, no caso das ânforas, porque ela não tem controle de temperatura e a parede é fina. Tá? Vantagens e desvantagens, ou seja, vantagem de vinificar um concreto. Eu gosto muito de vinificar em concreto. Só que na vinícola Terra Nossa, não todos começamos com muito recurso, né? Então, nosso dinheiro era escasso. Então, o que eu fiz? Mandei fazer os tanques aqui em São Paulo. Começamos com o primeiro tanque. Hoje em dia está maravilhoso, mas no primeiro tanque que nós fizemos, o pessoal esqueceu de colocar o cimento adequado, tá? Então ele usou concreto de obra aí para fazer o vinho. Com 5 dias o vinho lá dentro com um aroma de enxofre horroroso. Jogamos tudo fora. Então, assim, mesma coisa. Não é qualquer tanque de concreto. Tem que saber fazer. Muito das vantagens que o concreto tem, principalmente o controle de temperatura, já que a espessura do concreto é super estável, é bem longo. Então, nós podemos fazer tanque de concreto fora da vinícola e ele sempre vai manter uma temperatura constante, ou vai ajudar. E isso é muito importante para quem faz vinificações. Também tem esse aumento de cor do vinho por causa da
oxigenação, aportes. Existe uma diferença muito importante entre uma ânfora e um tanque de concreto. Tanque de concreto, vocês sim têm que revestir. Depois vou falar um pouco disso. Revestir com ácido tartárico, que é a recomendação dos fabricantes. Então, ele vai ficar uma rugosidade por dentro. E nessa rugosidade que vai ficar o oxigênio, que vai ser aportado do vinho. E na ânfora não. A ânfora é permeável. A parede dele é menor. Então, se a incorporação. Por isso que a ânfora, você tem muito cuidado com a fineza da porosidade dela. Tá, ok? Para não acontecer de oxidar muito rápido. Então, o aporte de oxigênio tem que ser controlado. A maioria dos fabricantes europeus já te dá esse aporte. Então, não vão sair igual que eu, indo a Ribeirão Preto e comprar as ânforas que não vai dar certo no caso do vinho. Tá, ok? Os cuidados do concreto também vai para a ânfora. As pessoas esquecem, tirou o vinho e deixa largado. Não é assim, não. Tem que ter muito cuidado com a higiene. O concreto, essa micro-rugosidade, permite a entrada de fungos. Então, esses fungos ficam aí. Quando você entra com uvas, os fungos já estão aí contaminando o vinho. Então, tem que ter muito cuidado. Hoje em dia, existem muitos procedimentos para usar nos tanques de concreto. Tá? A oxidação, mesma coisa. Um excessivo aporte de oxidação, principalmente se deixar o vinho, não podem deixar o vinho em contato direto com um tanque, porque ele vai passar aromas indesejáveis, tá, ok? E o cálcio do material do concreto vai fazer você ter uma perca considerável da acidez, aumento de pH, e aí entram os micro-organismos a aumentar a acidez volátil do vinho. Muito cuidado com os aromas off, acetaldeído, ácido acético, enxofre, cetonas, aroma de concreto e aroma de armário, que a gente chama, que são esses fungos que ficam no concreto, que não é uma superfície lisa e é muito difícil de lavar. Então tem que ter muito cuidado. Não é sair comprando qualquer tanque, tem que ver muito bem o material e também tem que proteger muito ele. É um tanque que aporta muito no vinho, mas também é muito perigoso, tá, ok? A diferença do aço inox. Tá? A qualidade da matéria-prima são essas fórmulas. É fórmula patenteada, todo mundo fala que é patenteada, mas ninguém dá a fórmula certa, né? Nenhum produtor de tanque vai te passar, eu uso esse concreto, dessa fábrica e essa proporção. Isso é uma coisa que eles nunca passam, tá? E a gente não sabe realmente com o que está lidando lá dentro, só tem que confiar. Neutralizar sempre a superfície de contato, eu tinha falado. O pessoal recomenda com ácido tartárico, a gente passa uma película de ácido tartárico aí, para o vinho não ficar em contato direto com um concreto, tá, ok? O que a gente quer é a microoxigenação que está na rugosidade do tanque e a proteção e a manutenção da temperatura estável. Essas são as maiores qualidades do concreto. Claro, também tem os formatos, aí tem, vamos ver, ovais, bolas, quadrados, tem o que você pode imaginar, tem de tipos de concreto, tá, ok? E muito cuidado com o que nós falamos, caída da acidez e aumento do pH, tá, ok? Então, para ser bem rápidos assim, vamos começar a nossa degustação e nós vamos falar dessa vinícola. O primeiro vinho comercial que eles lançaram, tá, okay? É um Chenin Blanc, tá? Da vinícola Pioli, que fica em Jacutinga. Podem visitar, é uma vinícola maravilhosa. E tem esses formatos aqui redondos, é uma empresa francesa, muito importante o formato, e que te vai dar algumas vantagens, principalmente os movimentos convexos e naturais que vai dar o vinho. Então, a maior vantagem que te permite nesses formatos é que o vinho sempre está com as linhas levantadas, tá, ok? E isso te permite que te vai dar mais suavidade, mais estrutura, mais corpo no vinho, principalmente como é branco. Microoxigenação e a espessura também é o que favorece o isolamento térmico, ok? Essa é uma... Podemos servir, isso. Que nós vamos falar do vinho branco. Todos aqui, bom, eu sou enólogo, sou agrônomo, de ter bastante gente. Esse vinho que nós vamos provar é o Chenin Blanc. Chenin Blanc, hoje em dia, é a rainha das uvas da dupla poda. É a menina que está todo mundo plantando. Houve um tempo, 10 anos atrás, era Sauvignon Blanc, agora é ela. Alta produção, bom vigor, é uma uva que se adapta a todos os solos e produz vinhos muito frescos, muito elegantes,
e que você vai ver potencializados no concreto. A Chenin Blanc é uma uva super, como se diz, uma uva muito, se adapta a muitas condições de clima, de solo e também a muitos tipos de vinificação. Você pode fazer vinhos doces, espumantes de Chenin Blanc, vinhos brancos, frescos, mais concentrados. Tá, ok? Então, esse... não, tem... Não é para beber tão rápido, hein? Tem gente que já bebeu tudo, já. Então, vamos lá. Esse é um vinho que ficou no concreto por 6 meses. É uma barreira de 3 anos. A primeira produção, 10 toneladas por hectare em espaldeira. Tá, ok? E a ideia era dar frescor, tipicidade e fazer um vinho diferenciado do resto. Então, 100% Chenin Blanc. E a ideia foi colocar nesses tanques de concreto que nós vimos aqui. Estou provando esses vinhos. E deixar por 6 meses em contato com as lias finas. Para quê? Para dar complexidade na nariz, muita fruta, mas também na boca. Um vinho muito suave, muito elegante, com acidez presente. A Chenin Blanc é uma uva que tem uma acidez alta em forma natural. Então, ela precisa ser bem trabalhada, já seja no concreto ou num tanque de aço inox, ou em barrica também, e sempre em contato com as lias por no mínimo 6 meses. Tá, ok? Eu não sei o que vocês acharam, é bastante aromas de frutas brancas, um pouco de maçã, um pouco de, a gente fala de frutas de casca brancas, uma pouca da timoia, tem um certo cítrico também na nariz. Mas o mais interessante desse vinho, gente, estou vendo vocês e já começo a salivar já, hein? Porque a mim me deram água, a mim não me deram vinho para beber. A menina esqueceu de mim. Então, sim, essa aqui é a ideia. Fez um bico bem elegante e bem fácil de beber. Obrigado. Aí se lembraram de mim, obrigado. Agora sim, traz no jogo. Então, como me lembrava, bastante volume em boca, boa estrutura, mas bem elegante, com acidez bem presente, bem marcante. Hoje em dia, só a modo de comentário, sabe? Quando começamos a plantar 20 anos atrás, a gente plantava 90% de uva tinta. Com o passar do tempo, ninguém pensou, né? Hoje em dia, o consumo do vinho na região nossa, e no mundo também, já está mais de 60% por branco, que inclui espumante e rosé, obviamente. Tá, okay? Então, essa Chenin Blanc é uma uva que a gente trouxe há muito pouco tempo, 5 anos começamos a plantar, se adaptou muito bem. Hoje em dia, nós temos plantadas na região de Pinhal mais ou menos umas 800 hectares. Muita gente se reconvertendo, tirando um pouco de Syrah e plantando uvas brancas, principalmente Chenin Blanc, que é uma uva que tem bom vigor e se adaptou muito bem e traz boas produções. Tá, ok? Alguém tem algum comentário do vinho? Que tem desacordo comigo? Yasmin? Alguém quer falar alguma coisa? Só a modo de comentário? Microfone, não tem microfone. Na questão o quê? Praia. Então, você falou do vinho branco. Eu imagino que aqui no Brasil, muita praia, nós temos 5 mil quilômetros de praia. Eu acho que vai vingar muito o vinho branco. Eu acho que aqui no Brasil a tendência é aumentar muito o vinho branco, né? Não, eu concordo. O problema era que o brasileiro não conhecia os vinhos brancos e não sabe beber vinho branco. Só que o brasileiro tem uma vantagem grande, ele se sabe beber cerveja. E da cerveja para um vinho branco, a passagem é muito fácil, diferente da cerveja para o vinho tinto. Hoje em dia a gente está muito focado nos vinhos tintos mais frescos, tá? Que você pode tomar eles mais gelados, não tem tanta estrutura nem tanino, mais cor, que vai na mesma tendência. Mas o Brasil é um país de clima quente.
não precisa só praia, mas tem um interiorzão lá também, que ele é muito grande, Mato Grosso e essas coisas, com calor, 40 graus, tomar esse vinho geladinho, vai bem, hein? Fora que a culinária brasileira tem muito peixe também, sabe? Então, os vinhos brancos, os espumantes, eles são muito bem calçados com as comidas brasileiras, tirando um pouco o uso da carne. Tá ok? Alguma pergunta? Então vamos plantando Chenin Blanc. Vamos falar um pouquinho da vinícola Melo, tá ok? Vamos passar para o segundo vinho. O segundo vinho é uma uva rara para o Brasil. Até uma novidade, tá? Há uns 5 anos atrás me pediram para montar um projeto, um vinhedo na região de Garanhuns, no nordeste de Pernambuco. Eu não conhecia até lá a região. Quando cheguei lá, eu vi um clima completamente diferente do que eu esperava. Eu morei 4 anos no sertão, Petrolina, tá? Mas quando cheguei lá, mais me chamou a atenção, primeiro, o clima é extremamente seco e as chuvas, não é dupla poda lá é uma poda só. E uma área gigante, tá? Frio no inverno, muita chuva no inverno, uma chuva fina, e o verão seco. Só que é um verão curto. Então, começa com a primavera em setembro e vai chover janeiro, fevereiro. Então, nós temos que utilizar uvas que consigam produzir nessa época. Zero chuva nesse período, tá? E uma das uvas que mais chamou a atenção, que produziu da melhor maneira, até e de um ciclo curto, é a Pinot Noir, que é o segundo vinho que a gente vai provar. Esse Pinot Noir foi feito nas ânforas. Ele é um vinho que ficou aproximadamente 6 meses nas ânforas. Após ele fez a vinificação tradicional também, maceração em frio, pouca extração, criamos um vinho jovem. E trabalhamos, fizemos uma malolática e depois trabalhamos ele 6 meses nessas ânforas. Essas são ânforas feitas no São Paulo, também, mesma coisa. A gente não tinha dinheiro lá no Terra Nossa, até que um dia chegou um indivíduo me procurar que queria que eu convidasse 30 quilos de uva para ele fazer uma anforinha pequena. Aí eu mirei para ele e falei assim, você conseguiria fazer uma maior? Consigo, ele falou. Então, vamos fazer diferente. Faz uma maior, eu não tenho dinheiro para bancar seu projeto, e a gente vinifica 350 litros que for, e eu dou a metade do vinho para você em garrafa. Ok? Ok. Esse pessoal aí terminou sendo um grande pesquisador de cerâmica do Brasil, um professor. E em um ano desenvolvimos, chegou com essa ânfora para me testar. O primeiro vinho que a gente fez é o vinho que nós vamos provar depois, que é um Syrah. O segundo foi esse aqui, que é o Pinot Noir. Então, estamos trabalhando com materiais brasileiros, paulistas, porque acho que essa argila vem de São Paulo. Ele nunca me quis dizer o lugar, também tudo cheio de secreto. Mas ele fala que é a melhor argila que tem. A alta temperatura foi cozinhada. E eu tenho que acreditar nele, né? Aonde que ele vem, não sei. Mas eu sei que ele fez aqui sim, porque eu vi fazendo ele aqui em São Paulo. Tá ok? Então, terminou sendo de pouca... Obrigado. De pouca... com pouca atribuição de oxigênio, com uma produção muito fina. Tá ok? Esse primeiro intento de trabalho nela foi com 6 meses aí no Pinot Noir. Tá ok? Então, se você está tomando o primeiro Pinot Noir da região de Garanhuns, a 900 metros de altitude, com um só ciclo. Tá? Não é como nós aqui que fazemos dupla poda. Lá é um só ciclo. Tá ok? E uma planta de 3 anos. Pinot Noir, 6 meses, em contato com as lias, e nessa ânfora. Então, podem ver assim, só para ver, a coloração intensa, típica do Pinot Noir, mas a ânfora, com certeza a gente pôde ver que ela melhorou a cor do vinho, a intensidade de cor do vinho, e também ajudou muito para para dar volume em boca. Eu vou provar também, tá?
Mostra a foto. Legal. Perfeito. O grau alcoólico é 3,5, tá? Faltou um aí. Tá ok? Então, ficou tudo que nós queríamos. Quando a gente fala de materiais para vinificar a ânfora, o que a gente está vendo? O que a gente quer? O que a gente procura? Primeiro, uma tipicidade da região. Nós estamos tomando um Pinot Noir de uma região específica com algumas intensidades que a gente procurava. Uma boa intensidade, uma boa fruta, bastante fruta negra e principalmente frescor na boca, com um bom volume em boca também. Okay? Então o resultado da ânfora foi muito interessante desse ponto de vista, tanto assim que a gente já comprou mais 2 ânforas. Então agora vamos ter 3 ânforas. Esse foi o primeiro teste. Alguém quer fazer algum comentário desse vinho? Gente, nós estamos falando do primeiro Pinot Noir feito lá em Garanhuns. Ele tem... como assim? Fermentação malolática, ela perguntou, gente. É secreto de enólogo. Mas assim, não é 100%. Hoje em dia, assim, a gente fez uma parada na fermentação malolática do vinho. Ele fez meia malolática. Não deixei ele terminar, porque tinha medo do pH. Tá? Ficou um pH que é muito bom e que dá uma longevidade maior no tempo. O Pinot Noir é uma região nova, planta nova, a tendência é o pH ser alto. Mas aconteceu tudo o contrário. Então ele ficou... não fiz a malolática 100%. Não é necessário, mas se você quer dar um frescor no vinho. Tá ok? Às vezes uma pessoa me fala, não, mas não pode ficar inestável na garrafa. Pode, mas tem algumas ferramentas com filtração mais fina que você consiga diminuir o potencial de risco no vinho. Tá ok? Alguém quer mais um comentário? Gostaram do vinho? Se não gostaram também, devolvem para mim. Não, mas foi uma das últimas grandes surpresas. O Brasil, gente, nunca me termina de surpreender. Ninguém ia pensar que ia conseguir fazer Pinot Noir em uma região como essa, tá? E realmente, mas não é só Pinot Noir, tem vinhos brancos, tem outras coisas. Próximo. Bom, agora sim... pode falar. A idade da barreira? 2 anos. Eu plantei a gente plantou esse vinhedo no 2002, se eu não me equivoco. 2002. Essa é a safra 24, tá ok? Então, assim, pensando no potencial para longo prazo, a gente está em uma região bastante boa. E outro, o ciclo do Pinot Noir é um ciclo curto, então nessa região ele consegue ser colhido antes de começar a chuva. Tá bom? Agora eu vou falar do Terra Nossa. Terra Nossa é onde começaram os 2 testes que vocês vão provar, tá? Como a gente, mais uma vez, não tinha dinheiro, desenvolvemos a ânfora e desenvolvemos os tanques de concreto para poder ter e falar sobre isso. Os outros não, os outros sim tinham dinheiro e conseguiam comprar, importar da Europa, mas a gente não. Então, falar um pouco do Terra Nossa e desse vinho. Não, perdão, esse aqui. Desse vinho aqui. Vamos começar a servir então o ânfora Syrah profano. Tá ok? Então, esse foi o primeiro vinho feito nessa ânfora. É a safra 24 também. 6 meses em contato com a ânfora, com as lias finas. Fez malolática 100%, um vinho que já tem uma estrutura um pouco maior, Syrah 100%, plantado no sistema de dupla poda, tá ok? Aqui na região do Espírito Santo do Pinhal, onde tem a vinícola. Foi vinificação também tradicional, maceração em frio, fermentação a temperatura controlada, geralmente 22 a 24 graus de temperatura, e depois uma maceração longa de mais ou menos 15 dias. Total do ciclo foram 30 dias, mais ou menos. Aí depois o vinho terminou, fez a malolática e ficou 8 meses em contato com as borras. Tá ok?
o mesmo vinho entra na linha de profano, que ele é 100% aço inox. Algumas coisas práticas e observáveis que a gente viu foi, principalmente, na cor do vinho e na suavidade dele na boca. Tá? Eu tenho os dois vinhos, depois você pode até comprar um profano normal e vão ver que os vinhos são completamente diferentes. O que traz a ânfora? Traz uma intensidade a mais de frutas, de todo tipo de frutas, principalmente no Syrah, vai ressaltar as frutas vermelhas, mas também vai ressaltar o frescor do vinho, tá ok? Que é muito importante, e a maciez dele na boca. São coisas que realmente as ânforas entregam, tá ok? E nesse caso, essa ânfora é feita aqui no São Paulo, tá ok? Ano que vem vou tentar importar uma da Geórgia, e aí eu falo para vocês o resultado. Mas, por enquanto, essa aqui de São Paulo. Todas as ânforas e o concreto, a gente fala em forma enológica, quando fala com um colega, ele entrega algumas aromas do material de que ele é passado. As ânforas, com pouca oxigenação e em contato com as linhas, elas vão entender uma redução. E a material argila, ele vai passar certos aromas de subois ou bosque, um pouco terroso. Então, isso sempre os vinhos da ânfora vão entregar. Mas também vai entregar uma fruta muito visível, sabe? Muito fácil de sentir, sabe? Uma entrega de fruta perceptível. Assim como a redondez na boca, ok? Gente, só para falar que essas são as últimas garrafas que a gente... Como eu tive que pagar por cara, eram 300 garrafas, foi 150 por cara, e sobraram 150 para mim. As últimas 8, acho que o pessoal aqui comprou e estão para vocês provando. Tá? Mas ano que vem prometo mais um pouco. Comprei umas 3 dessas aí. Gostei do resultado. Alguém quer levantar, alguém quer perguntar alguma coisa? Sobre a vinificação, sobre o efeito da ânfora? Algum comentário? Alguém... Bom, pelo menos o cara do concreto falou para mim que era eterna, né? Vendeu para mim que... Senão eu não comprava também. Sempre quando você não quebrar, não tem desgaste, sabe? Principalmente a ânfora. O concreto, com o tempo, você vai vendo que ele vai desgastando. Mas não estava falando de muito tempo. Não te vou falar a quantidade exata, mas assim, mais de 10 anos com certeza. E eu conheço tanque de concreto de mais de 20 anos. Claro que tem sua manutenção. Mas a ânfora, como ele é feito principalmente da cerâmica, no processo de queimado, altas temperaturas, é quase eterno. Tá ok? Não tem desgaste, nem deveria ter desgaste pelo vinho. Tá ok? Ah? Não. Eu não revesti. Tem gente que reviste, dependendo do provedor. Se você revestir o tanque concreto, é porque você não quer o material em contato com o vinho, que é o composto à base de carbonatos do concreto, né? No caso da ânfora, ele é um material 100% inerte. 100% não, porque alguma coisa reside. E vocês sabem que o vinho... Está dando para escutar? O vinho é uma esponja, tá? Então, é uma esponja. Se você planta uva do lado do eucalipto, vai levar o sabor eucalipto para o vinho. De flor de café, se você coloca nele na madeira, ele vai absorver. Se você colocar numa ânfora de vago, que não tem o tratamento adequado, ele vai assumir os aromas do material que ele foi feito. Tá ok? Tudo bem? Tu fala o ânfora em que sentido? Tipo alguma coisa do material? Gente, vamos falar no microfone? Fala no microfone que eu não estou escutando.
Eu tive a impressão, e pode ser só impressão minha, que nesse vinho do Syrah a ânfora está mais presente, tanto na parte sensorial, tanto na parte da boca, no sabor, como no nariz. No Pinot Noir ele era menos perceptível sabores e aromas da ânfora, vamos dizer assim. O que foi de diferença principal aí, talvez, na vinificação deles para ter essa diferença sensorial mesmo? O caso do Syrah, ele ficou mais tempo na ânfora. Isso eu acho que comentei. Mais uns 3 meses mais na ânfora, sabe? Eu acredito que tenha sido por aí, sabe? Ok? Ok? Vamos então para o próximo vinho. Então, esse aqui é o Cateto também. Essa aqui é a safra 24 que nós vamos provar. Ô, Christian. Sim. Sou eu aqui, Ariana. Só dá um minutinho, porque eles ainda não degustaram. Não degustaram? É. Perdão. O anterior, por favor. A Terra Nossa? Ele está perguntando aqui onde que é a Terra Nossa. A Vinícola Terra Nossa está em Espírito Santo do Pinhão, São Paulo. Pode ir visitar, está aberto, hein? Vou estar esperando aí, senhor. Valor? A feita aqui no Brasil, 350 litros, está em torno dos 25 mil reais. 350 litros. Uma barrica, hoje em dia, 225, custa na faixa de 10 mil reais. Só que você usa até 8 usos, a ânfora é eterna. Uma italiana é o dobro, 35, 40 mil reais. Posto aqui no Brasil. Não é caro, não estamos falando, gente. Não é que todo o teu vinho vai passar pela ânfora. São rótulos específicos aí. Ok? Mais alguma pergunta enquanto a gente espera terminar o serviço? Aproveitem. O vinho tá bom? Eu gostaria de saber o seguinte, numa barrica de carvalho a gente sempre põe mesma uva. Syrah, no outro ano Syrah de novo. E nas ânforas, pode mudar de uva ou não? Tem que manter sempre o mesmo tipo de uva? Boa pergunta. Assim, eu já vi de tudo nessa vida, tá? No caso meu, Terra Nossa, eu misturo uma barrica, vai Cabernet Franc, vai Cabernet Sauvignon. Não tenho essa preocupação por essa pureza, sabe? Tem pessoas que sim. Na ânfora é a mesma coisa. Claro, se você colocar um Syrah e você quer ter essa preocupação de sempre ter Syrah, ok. Mas sim, porque ela é porosa. Então, se você tem a preocupação na barrica, deveria ter no concreto e na ânfora também, porque se fica... Aço inox é 100% lavável. É um material inerte. A ânfora e o concreto não. Então, se você tem essa preocupação, é melhor que não. Tá ok? Uma pergunta é o seguinte, as barricas nós temos que, após o primeiro uso, tem que sempre mantê-la molhada, certo? A ânfora, como é que funciona? Você utilizou ela, você tem que sempre mantê-la cheia ou ela pode ficar vazia por um tempo? Da barrica, você pode mantê-la seca. Se você lavar bem ela, você pode ficar um período, não é recomendável, mas assim, um período longo aí de um ano, com tratamento de pastilha de enxofre. A ânfora é a mesma coisa, sabe? Não tem problema. Mas sempre eu peço dar uma lavada. Depende de produtor para produtor, mas você na ânfora você pode usar sulfuroso, você pode usar peracético, você pode usar ácido tartárico para lavar sempre. Mas é bom sempre mantê-la bem lavada. Tá okay? Mas o recomendado mesmo é sempre estar cheia. Isso aí é o certo. Barrica e ânfora. Tá ok? Não escutei bem. De guarda do vinho. Saber o tempo de guarda em relação à ânfora. Depende do vinho que você quer fazer, sabe? Eu já vi gente que tinha no concreto 2 anos um Cabernet Sauvignon. Já vi e ok, 1 ano, 6 meses, tudo depende. Gente, isso aqui não tem uma receita de bolo. Tem gente que fermenta no tanque, faz a malolática no concreto. Depois vai para aço inox.
Tem gente que fermenta na ânfora, tira a ânfora, vai para a barrica. Então, isso assim é muito, não tem uma lógica, sabe? Depende muito da pessoa, do enólogo. Assim, Cristian, esses vinhos que vocês estão provando são puros. Mas também eu tenho cortes. Eu faço corte ânfora com barrica, ânfora com aço inox. Porque você vai criando um vinho complexidade de acordo a que você quer achar no vinho. Tá okay? Cristian, ela está complementando que a pergunta dela, na verdade... era quanto tempo de guarda na garrafa depois que você passou. Boa pergunta, hein? Não te saberia dizer porque é a primeira, mas assim, 5 anos. Mas o bom é que esse vinho já foi, a última garrafa era nessa aqui, então não vai ter mais. Não, pode guardar tranquilo, mas gente, são produtos novos, nós estamos na região nova, tá? Poderia te falar 10 anos, mas não te estaria mentindo. Não sei. Ô, Cristian. Tá? Mas 5 anos, vai bem. Eu tenho uma pergunta. Talvez? Eu tenho uma pergunta que é o seguinte. Quando a gente pensa em passagem na barrica, a gente pensa numa estrutura mínima que esse vinho tenha que ter. E quando a gente pensa em concreto ou ânfora? Como que você escolhe? Fala assim, poxa, esse daqui dá para passar, esse daqui não dá, dependendo do mosto, enfim. Quais são essas condições para você avaliar essa passagem ou você vai muito no sensorial? Tudo. Também é muito complexa essa pergunta. Precisa do tipo de vinho que você quer passar. Tem gente que vai colocar um taná porque está muito tânico, que dá uma suavizada. Tem gente que quer colocar um syrah para dar uma estrutura no vinho. Mais importante são alguns detalhes. Por exemplo, ânfora e concreto, eu sempre aconselho ter um pH baixo, tá? pH alto é um perigo, principalmente por contaminação de bactérias. Então, são coisas mais técnicas. Uma graduação alcoólica um pouquinho maior também para ajudar a se resguardar. E, claro, certa quantidade de linhas finas para você poder amortizar o efeito da microoxigenação, tá ok? Mas o que manda mesmo é a degustação. Por exemplo, esse Pinot Noir, alguém me perguntou por que ele, não é que ele ficou 6 meses porque eu queria deixar 6 meses, não, porque o vinho já vi que mais um pouco ele ia começar a oxidar, ia perder o que eu tinha, porque já estava sentindo um decaimento na parte sensorial, na parte aromática. Então, esses materiais são perigosos, ok? Então, o certo e o recomendado é estar sempre ligado no vinho, provando semanalmente, porque eles estão em evolução, ok? Principalmente se você não conhece o material. Tem enólogo que eu conheci, que ele tem há 20 anos um negócio, então o tanque de concreto é ânfora, então ele já sabe, vou provar daqui a 3 meses que eu sei que não vou ter problema. Mas quem comprou pela primeira vez tem que estar provando toda semana, tá ok? Boa tarde, Cristian. Antes de tudo, parabéns pelos vinhos. Você começou a corresponder à pergunta que eu vou fazer na anterior. A gente tem um problema muito complicado, principalmente nos vinhos de inverno, que é uma baixa acidez da uva. Já o pH sobe muito rápido no final da maturação. Esses vinhos, como é que estava o pH das uvas? E se você tiver que trabalhar com uma uva de pH já elevado, dá para trabalhar nesses materiais? Tem alguma técnica que você consiga resolver essa questão de já começar o trabalho com uma uva com o pH mais alto? Boa pergunta. Aliás, o maior problema que nós temos hoje em dia, principalmente em Syrah, tá? O problema é a Syrah. Nós outros vinhos, Cabernet Sauvignon, ele tem um pouco mais de tanino, estrutura tânica que ajuda a conservar os vinhos, mas a Syrah é perigoso. Então, primeiro é corrigir o pH. E através do pH você decide se seu vinho vai ou não. Tá, ok? Esse seria o maior cuidado que eu te daria para você ter. Tudo referente do pH. Esses vinhos o Syrah foi com pH 3,8. Mas só que ia com álcool de 14,5. Tá? Eu pensaria 2 vezes de colocar um Syrah com 12 de álcool com pH alto. Aliás, eu nem colocaria, nem cogitaria em colocar. Sabe? Então, o Chenin Blanc da vinícola Peoli está com pH 3,3 quando a gente colocou, sabe? Num tanque de concreto, porque vai cair o pH. Mientras mais tempo no concreto, o pH vai cair.
Então, por isso que a gente elegeu o Chenin Blanc. Elegeu uma uva já com pH ácida, ou seja, com uma uva com pH baixo. Muito importante. Na Ânfora é diferente porque o material não é reativo. Ele não vai reagir com o vinho consegue manter. Mas tem que ter muito cuidado, tá? Não. Ó, e o vinho tem que ser bom. Também não dá para você colocar o vinho ruim vai melhorar na Ânfora. Não é magia, tá, gente? Mesmo que a barrica. Tem que ser muito cuidadosos com esses materiais. Não é fórmula mágica, não. Tá ok? O quarto vinho, eu catei... Christian, sim. Aqui. Perdão, tudo bem? Essas coisas. Um dos processos utilizados para baixar o pH é a ionização. Tem alguma experiência de ionizar o vinho e passar por uma ânfora? Ou por Tenho. Eu já fui atrás de muita coisa atrás do vinho, principalmente pela Syrah. O problema da Syrah na dupla poda é... Com o tempo, eu me lembro quando eu cheguei no 2000... Já não me lembro, né? 2011, 2009, gente, tempo, hein? Eu sou jovem, tá? Mas eu cheguei em 2009 aqui em Pinhal para trabalhar na dupla poda. O pH do Syrah era 3,5, até eu ficava inconformado com o pH. Dos últimos 20 anos para cá, o pH tem aumentado significativamente, dependendo da altitude. Quanto mais alto, o pH melhor, mais baixo, terras quentes. Então, eu não sei realmente se teve um efeito de clima, que realmente o clima, antigamente, por exemplo, em Pinhal, era mais fresco, invernos mais úmidos e mais frios. Hoje em dia está mais seco e mais quente. Mas também, nós fomos por muitas regiões que não existiam, e de lugares mais baixos e mais quentes, sabe? Então, com tendência ao pH, com certeza, ser bem mais alto. Com o tempo, foi aumentando e eu fui utilizando as correções naturais, né? Principalmente a correção com ácido tartárico. Até aí foi bem. Depois de 10 anos já não foi suficiente. A gente começou a plantar algumas uvas, variedades para melhorar, que são variedades já com uma acidez mais baixa, mais alta e um pH menor, tipo Marcelin. Então a gente elegeu Marcelin e começou a acompanhar os vinhedos. Passou 5 anos, já também não era tão suficiente, então começamos a colher antes, que também é uma técnica que se utiliza. 80% do vinho você colhe com 24 brix e 20% faz com 20 brix, com uma acidez maior. Faz uma maceração carbônica, o professor Celito falou muito bem, faz macerações curtas, extrai mais, só que vai ficar com um vinho com pH mais baixo e depois blenda. Últimos 2 anos também já não conseguimos mais, não que conseguimos, senão ainda continua, principalmente na Syrah. Aí sim eu trouxe o intercambiador iônico para testar e funciona. Só que tem que ter cuidado, não é para você, é a solução do problema. Nós temos que pesquisar se isso é alguma coisa atrelada ao campo, porque a dupla poda começou assim, gente, é de chorar. Média de 2 a 3 toneladas por hectare, há 20 anos atrás. Fomos agregando coisas, fertirrigação, irrigação, começamos a trazer expertos, peritos em todo tipo de correção de solo, trouxemos o cara da soja, o cara do café. Hoje em dia, nós estamos chegando em meia, tá? Não é? De 6 a 7 toneladas por hectare, meia. Syrah, hoje em dia eu já colhi 20 toneladas por hectare nessa paldeira, tá ok? Então, a produção está aumentando, as adubações estão exagerando, principalmente com potássio, que vamos falar, o grande culpado nosso hoje em dia é o potássio. Tem o cálcio também, tá? Cuidado. Então, tudo isso está trazendo problemas novos, tá ok? E dentro do problema o pH, e dentro dessas soluções tem o intercambiador iônico. Já também, isso foi o último que fizemos também, usamos leveduras aí específicas que tendem a baixar o pH e a aumentar a acidez também. Então, no contexto, nós estamos fazendo tudo isso e está dando certo por enquanto. Tá dando? Não, está dando, não, a gente consegue. Esse último vinho, tá?
Eu vou falar dele e vou falar um pouco do processo de vinificação. É o cateto. O cateto nasceu por quê? Porque eu sempre fiz vinho de barricado. Sempre chegava um cara mais alternativo e falava, você não tem concreto. No outro dia eu fiz concreto, mas esse mesmo cara preferia tomar com barrica. Então ficou o vinho com concreto. E esse vinho com concreto, que aqui foi o primeiro feito aqui no estado de São Paulo, esse concreto, tá? A gente errou o manejo. O manejo eu não coloquei ácido tartárico para cobrir. Então ele ficou com aromas um pouco em excesso de cimento. Então a gente fala, vivendo, aprendendo, de concreto. Então eu tenho que colocar Cabernet Sauvignon para dar uma disfarçada no primeiro vinho. Até o professor aqui, o Bruno, provou o Safra 22. Estava certo o vinho? Ele não sentiu, né? Tem o blender aí que ele não sentiu o concreto, mas ele tinha. Esse aqui não, esse aqui já colocamos a capa de tartárico e ficou mais fácil, mas ainda tive que manter o corte, né? Então ele tem 30% de Cabernet Sauvignon, não é Syrah. O Cabernet Sauvignon ajuda e dá mais taninos no Syrah. Então o problema de pH já não é tão grave e dá uma durabilidade maior. Mas esse vinho aqui já teve ele passou 5% do intercambiador iônico para baixar um pouco o pH. Isso aqui, ó. Tá ok? Gostaram do vinho? O que acharam? Algum comentário do vinho? Esse aqui é o cateto. Então, 70% Syrah, 30% de Cabernet Sauvignon. Esse vinho é outra coisa. Esse vinho só fermenta o concreto e faz a malolática no concreto. E ele fica 6 meses em contato com a areia em aço inox. Por causa do quê? Do problema do pH, que eu não me atrevo ainda a elongar um Syrah muito tempo no concreto para não me baixar, para não me aumentar o pH, sabe? Então ele só fermenta e faz a malolática, e nesse tempo, que é mais ou menos 40 dias, ele já ganha em cor, é impressionante, já ganha em aromas e já ganha em suavidade em boca, tá ok? Muito bem, então, muito obrigado, tá? E o que a gente comentou aqui é uma frase que vem à tona aqui: existem tantos tipos de vinho como seja a imaginação do homem. Dado pelo terroir, porque cada um que inventar moda, eu falo, cada um tem seu gosto, cada um tem sua maneira de fazer. Então, por isso que isso faz que essa bebida seja tão apaixonante para todos nós. É a variabilidade de possibilidades que a gente pode conseguir. Gente, muito obrigado para a turma da Enoconexão. É muito importante reunir todos nós, lembrando assim, eu sempre comparo isso aqui com Chile, eu sou chileno. Em Chile é pequenininho, então para se juntar é mais fácil. Mas para juntar a galera de São Paulo, que eu acho que a maioria é difícil. Imagina juntar a galera do Brasil, que já tem quase 6.000 quilômetros de diferença de um Mato Grosso para um Pernambuco, de uma Bahia para um Rio Grande do Sul. Então, é muito importante esses eventos. Eles foram os primeiros, estão trazendo a galera. Eu falo galera porque assim, nós somos colaboradores, parceiros em uma atividade que todos amamos. Uns do lado da agrícola, outros do lado da enologia. E esses eventos, nós estamos aqui para apoiar vocês, tá? E estamos muito agradecidos por tudo que vocês fazem, trazendo gente para palestrar, professores, trazendo um pouco de conhecimento para uma região que estava esquecida um tempo atrás, tá ok? Então, muito obrigado por vocês e parabéns. Tchau, tchau, gente. Pessoal, eu tô aqui embaixo, mas eu vou fazer aqui mesmo. Eu que te agradeço, Christian. Você sabe que você tem um protagonismo, um papel importante dentro do nosso setor. Você trouxe muito conhecimento, inovação, tudo que a Terra Nossa faz, não só para os vinhos da Terra Nossa, mas para os outros produtores. Você sabe que vocês têm um papel muito importante, e para a gente é um prazer, uma honra ter você aqui com a gente, poder compartilhar. Eu acredito que foi muito rico para todo mundo essa experiência. E eu queria só fazer um adendo, porque se o Celito pudesse posicionar aqui, porque a gente acabou não conseguindo fazer as perguntas do Celito, né? Então, eu acho que a gente poderia aproveitar esse momento que estão os dois, e se vocês tiverem mais alguma dúvida, algum questionamento em relação também à palestra do Celito, fica esse momento para a gente tirar as dúvidas e, enfim, aproveitar um pouco mais. Então,
Tá aberto aí. Ninguém? Tem dúvida? Gente, eu vou começar a fazer chamada oral. Quero ver se ninguém tem dúvida. O professor está com fome já. Tomou muito vinho, já ficou... Ariana, assim, ó, ficou muito legal esse formato. O Christian matou a pau. Ele apresentou os vinhos que deram a visão prática de tudo aquilo que foi falado, né? E ao mesmo tempo ele também entrou em detalhes sobre coisas que eu tinha passado assim praticamente batido ou falado muito rapidamente. Christian, eu vou te contar assim, ó, eu te conheço já há alguns anos, desde lá do Nordeste, e não é porque tu está aqui na minha frente, mas se um dia eu tiver alguma força junto à ABE, eu vou propor para tu ser o enólogo do ano, porque eu acho que nesse Brasil não tem nenhum enólogo que experimentou tanta coisa e progrediu tanto, principalmente em regiões assim que a gente tem muito pouco, quase nada de informação técnica e científica. Então, quando eu digo que o formato ficou muito legal, Ariana, é que a gente... bebericando vinho, a gente teve a percepção prática daquilo tudo que estava sendo falado. E assim, ó, eu já conhecia alguma coisa dos teus Syrahs, eu já conhecia, eu acho que o Chenin Blanc tem que ainda progredir um pouco mais nesse trabalho de pesquisa que tu faz, mas eu fiquei impressionado, e não foi pouco, com o Pinot Noir de Garanhuns, de planta de 2 anos, no grau de delicadeza e de harmonia que tu chegou. Fiquei realmente impressionado. Esse foi o meu vinho que eu vou continuar com ele na memória por mais tempo. Oh, muito obrigado. Eu acho que vou me inscrever na ABE logo para que você me... Brincando. Não. Só para agradecer o professor Celito, eu conheço ele há muito tempo. Pesquisadores são, para mim, heróis, viu? Porque assim, não é fácil fazer enologia e viticultura no Brasil. Tá? Que, apesar de que ele está uma região vitivinícola por excelência, mas não é fácil. E não é fácil também trazer para esse mundo, né? O Brasil é um continente. Trazer informações que muitas vezes estão lá guardadas em alguns lugares e não está disponível para todas as pessoas. Então, por isso, agradecer você aí no Conexão por trazer essas pessoas maravilhosas e nos trazer esses conhecimentos muito importantes para o desenvolvimento da região, tá ok? Muito obrigado, viu? Celito, uma pergunta. Aquela fermentação que você disse de aquecer até 70 graus e depois não deixar, diminuir a temperatura, não com muito tempo. Se eu puser uma velocidade muito grande nesse resfriamento, eu não vou estar pasteurizando esse produto, essa massa? Boa pergunta, mas não. A resposta é não pelo seguinte, porque tu faz um aumento da temperatura para amolecer a casca da uva. E tu baixa a temperatura até um ponto onde as leveduras podem começar a trabalhar naturalmente. Como tu não está trabalhando com 100, 110 graus, tu está trabalhando com 75, 80, e assim, ó, essa temperatura de 75, 80, ela não dura 1 minuto. Quando ela atingiu, tu já baixa. Tu preserva boa parte ou quase totalmente aquilo que tu quer preservar, e tu não tem nenhuma contraindicação. Por isso que quem faz termovinificação mundo afora, normalmente tem muito sucesso. É dificílimo alguém fazer uma termovinificação e se dar mal. E o Christian, quando ele estava falando ali, eu me toquei que tem uma coisa que eu não tinha falado aqui para vocês, mas é bem rapidinho, tá, Ariana? É assim, ó, todo enólogo que se preze, e eu sei que vocês sabem disso, mas me permitam, eu vou chover no molhado, faz vinificação fracionada. O que é a vinificação fracionada? Eu tenho uma ou algumas uvas, eu divido em sublotes, eu faço técnicas diferentes e depois eu faço o blend dessas técnicas. Porque a termovinificação te dá vinho encorpado, tânico, muito interessante, mas baixa
o nível de intensidade e às vezes até de complexidade aromática. Se tu fizer ao lado uma vinificação utilizando esses recipientes que o Christian está testando, ou mesmo fazendo uma pequena alíquota de maceração carbônica, por exemplo, tu reincorpora naturalmente parte desse aroma e tu tem o teu vinho encorpado propiciado pela termovinificação. Então a vinificação fracionada dá trabalho, claro, mas o que não é bom na vida que não dá trabalho, né? Então o enólogo tem que pensar sempre em vinificação fracionada. Não é uma pergunta, mas é um fato, tá? O Christian me tornou envergonhado. Eu sou brasileiro e você, como chileno, você conhece muito mais o Brasil nessa área do que a gente brasileiro. Não é isso. Eu já sou brasileiro, já tá. Tenho filha e esposa brasileira, então não tem como escapar mais. Vou fazer um comentário, Christian. Aqui a gente fala de vinícolas, né? Então é uma coisa maior, mas hoje, graças às redes sociais, o trabalho que a gente faz, outros grupos, cara, não tem, eu acho que uma cidade quase que não tem um pessoal com uva, cara. É caseiro. Mas a gente fala, hoje é um caseiro que está pegando algumas variedades de uva que a gente manda, outros amigos mandam, nos grupos de Facebook, a gente compartilha informações, dúvidas. Mas muitos já viraram maiores, médios e com certeza no futuro vinícolas também. Pará, Amazonas, Mato Grosso do Sul. Então, todo lugar a gente tem pessoas já com uva já. Só para você saber. É que são pequenos, mas a gente sabe que vão crescer com certeza. Não, por isso que eu falo. Quando a gente fala do Brasil, a gente não se imagina. Os lugares, quando a gente me ligou, Christian, vamos lá em Pantanal fazer o primeiro vinho Pantanal. Não é qualquer coisa, mas não é só Pantanal, é o Nordeste, é só a Serra, é o interior, sabe? Porque em todos os lados tem gente fazendo uva. Então, isso é o Brasil em sua imensidade aí. Ok? Gente, muito obrigado. Espero que tenham gostado dos vinhos. Abraço. Oi, dá tempo ainda? Rapidinho. Se você... Vamos sair do pequeno e médio e vamos vir para o micro, que é o que o do pessoal do Plantar em Casa acessa, tá? Se você tivesse 400 quilos, 1.000 quilos de uvas para você vinificar, quais materiais você começaria? Eu vou listar o que é acessível para todo mundo. Vidro, polipropileno, aço inox e porcelana. Eu vou te responder fácil porque o Terra Nossa sempre foi pobre, né? Ainda é pobre. Terra Nossa porque a gente nunca, nem a terra ainda é nossa, por isso chamava Terra Nossa. Mas a gente começou fazendo o certo. Certo assim, deu certo. Aço inox. Vai no aço inox, tá ok? Se tiver volume suficiente, pode usar uma barrica, sabe? Mas assim, o aço inox é o mais seguro. A gente começou com 500 quilos de uva, num tanque de 500 litros, tá? Hoje nós temos 400 mil quilos de uva de produção, há 10 anos atrás. Então, nós começamos igual que você, tá bom? As vinícolas estão na frente. É isso aí, o pessoal que veio, agora é só uma degustação ali. Fico convite para os próximos anos e